necessária para seguirmos nesse caminho espiritual, que reconheçamos essa importância desses festivais, a importância de estarmos aqui juntos. Temos uma sequência boa, de festivais. Semana passada foi o Senhor Krishna Janmashtami, um dos festivais mais comemorados de toda a Índia, dos hindus e toda a literatura védica, E o Senhor Ganesha também, como o Palmeirinho muito bem comentou, é uma deidade, uma aparição do Senhor muito famosa, muito conhecida, acho que até assim no Brasil e fora da Índia, é uma das que as pessoas mais conhecem, mais já viram a forma, já escutaram falar. Então é muito interessante que a gente pesquise e aprenda mais sobre isso. E o dia, na verdade, é terça-feira agora, dia 19, que a gente comemora Ganesha Chaturthi. Mas como esse domingo é a cerimônia mais próxima, a gente está comemorando hoje. E eu gostaria de começar falando para as pessoas a história, como que, principalmente da forma do Senhor Ganesha, que é muito interessante, a gente tem aqui um quadro, mas acredito que todos já tenham visto alguma vez, e é muito interessante a forma dele, como que se deu essa aparição dele nesse formato. E existem muitas versões dessa história, porém, uma das que, tudo que eu pesquisei foi a que eu mais vi, é a seguinte, que Parvati, a esposa do Senhor Shiva, Senhor Shiva, em determinada época, ele estava viajando muito, ele estava em muitas viagens de peregrinação, meditações, e acabou que ela estava muito tempo sozinha, e ela decidiu que ela criou, na verdade, uma estátua, ela fez uma estátua de um menino, e com o tempo ela decidiu dar vida a essa estátua desse menino, e deu vida à estátua do menino e começou a ter ali uma relação de mãe, criou um afeto com aquele menino, e assim se criou essa relação. Com o passar do tempo, ele também, o menino, passou a ter uma relação de filho com mãe, e foi muito interessante a dedicação dele com ela, a proteção, a gratidão dele com a mãe, E teve um determinado dia que ela foi tomar banho em um riacho e pediu para que o menino ficasse na frente, na entrada ali do caminho, tomando conta, e era próximo da casa deles. Ela pediu que ele ficasse ali, fazendo uma guarda, enquanto ela se banhasse. E aí foi muito interessante que nesse momento, justamente nesse momento, o Senhor Shiva, ele volta da sua peregrinação depois de meses, ele retorna e no meio do caminho ele se depara com esse menino na frente, ali fazendo uma espécie de guarda, Ele tentou passar e o menino bloqueou ele, falou: não, você não pode entrar aqui. Aí ele achou estranho, Seu Shiva. Ele achou estranho e falou: como assim não posso entrar? É minha casa, aí mora minha esposa, quem é você? E aí eles começaram a travar ali uma discussão, começou a ficar cada vez mais caloroso e começaram literalmente a brigar, O menino não deixava ele passar de jeito nenhum, o Senhor Shiva, e começou aquela briga ali, com espada mesmo, com armas. Em determinado momento, o Senhor Shiva se cansou e com o tridente dele, e arrancou a cabeça do menino. Arrancou a cabeça do menino, o menino caiu já estirado no chão. E com esse barulho dessa briga toda, Parvati veio correndo, mas quando ela chegou já não dava mais tempo. O menino já estava caído no chão, ela já caiu também desesperada, brigando com ele: o que você fez? Você está doido? E o Senhor Shiva ficou assim, sem entender, Mas quem é essa criança? Não, ele é nosso filho. Você acabou de matar o nosso filho, você tem que resolver isso agora, você tem que dar um jeito nisso. E o Senhor Shiva ficou ali consternado também, ficou desesperado. E ele saiu em busca assim, ele falou: primeiro
ser vivo, o primeiro animal, qualquer coisa que eu ver na minha frente, eu vou arrancar a cabeça para botar no lugar desse menino. E aí ele saiu. E na hora ele se deparou com um elefante, né, nessa hora. E ele falou, vai ser um elefante mesmo, é você mesmo. Né? E arrancou a cabeça do elefante, trouxe e encaixou no menino. E deu vida ao menino. Né? E a partir daí, a gente tem a forma que a gente conhece, né, do Senhor Ganesha. Nem sempre ele teve essa forma, só para a gente entender, né, uma ilustração. Né? Mas essa é uma das versões, né? Existem várias outras, mas essa é uma das versões mais contadas, né? E é interessante porque tudo tem um significado, tudo tem um propósito, né? Como a gente sempre comenta, às vezes a gente não pode entender, mas a gente tem que estudar, tem que, né, tentar se esforçar para compreender o significado de tudo isso. Né? E o elefante, a gente sabe que é um animal super inteligente, um animal muito inteligente. Né? É praticamente o mais inteligente da selva. Né? E o Senhor Ganesha, ele é um dos que nos concede muito isso. Né? E não só isso, ele é o que nos concede, nos dá exemplo de pura determinação, discernimento e inteligência. Né? E é justamente isso que nós temos que desenvolver para poder atingir e alcançar a meta, né? O objetivo último. Então nós devemos sempre rogar ao Senhor Ganesha que ele nos conceda, né, a inteligência, né? E principalmente, né, uma das maiores qualidades, atributos que o Senhor Ganesha tem e nos oferece é de abrir os caminhos. Né? Acho que é o que mais se fala, o que mais Swami fala, né, sobre ele, o que mais Sai Baba fala e dá de exemplos, é justamente isso, de abrir os caminhos, remover os obstáculos, né, tanto materiais, mas principalmente espirituais, né, que nos ajude, né, a remover esses obstáculos. Né, e a gente pode reparar, eu acredito que muitos que já frequentam aqui há um tempo já possam ter reparado, que sempre no início da reunião de cânticos, dos bhajans, a gente sempre começa com os bhajans para Ganesha. Isso realmente é uma prática em toda a organização SAI, é uma prática de todos os centros. Swami, né, Satya Sai, que recomenda sempre isso. É também uma prática muito forte dos hindus, né? Eles sempre abrem qualquer, e não só espiritual, né? Isso que é interessante. Qualquer empreendimento que você faça, qualquer coisa que você vá se esforçar, que você se dedique a fazer, né? Ele nos recomenda isso, né? Que a gente ofereça primeiramente ao Senhor Ganesha, né, as nossas reverências a Ele, que Ele nos ajude, né, justamente a abrir nossos caminhos, né, e nos conceder essa iluminação. E outra coisa interessante também é que ele tem muitos nomes, né? Todas as deidades, todas as formas, elas têm muitos nomes por elas terem muitas qualidades, muitos atributos, né? E um dos nomes, né, vários dele que ele tem, é Vinayaka, Ganapati, Vigneshwara, e cada um tem um significado de uma qualidade que ele tem. Né? Eu tenho algumas historinhas aqui também que a gente vai poder entender como que ele acabou ganhando tais nomes. Né? Por exemplo, Nayaka, é que ele não tem, Vinayaka, é porque ele não tem nenhum outro líder. Né? Justamente esse exemplo do leão, do elefante, que é um dos maiores líderes, né, juntamente com o leão, que o Swami sempre cita, né, dos jovens, que devem ser como leões, né, em questão de liderança, mas o elefante também tem isso. E a Swami dá até o exemplo de que numa floresta você pode ver pegadas de diversos animais, mas a maior pegada é sempre do elefante. Né, e sempre ele está na frente, ele sempre lidera o caminho. Bom, gente, outro detalhe muito interessante sobre a forma, né, do Senhor Ganesha, e é muito bacana essa história também, que ele foi o que compilou os Vedas, né, as escrituras sagradas. Foi o Senhor Ganesha que compilou, e é muito bacana que ele estava escutando o Senhor Vyasa, né, que é um dos maiores gurus de toda a humanidade, de toda a história. O Senhor Vyasa estava recitando as escrituras sagradas, né, em completo transe, ali recitando as escrituras, e o Senhor Ganesha estava tomando nota, né? Tomando nota com uma pena. Só que em determinado momento a pena dele quebrou, ela parou de funcionar,
E o Sr. Vyasa não parava de falar, continuou falando, né, recitando ali, e ele ficou desesperado, não sabia o que fazer. Ele tinha que tomar nota, né, de tudo. E ele viu que o único jeito, ele pegou a presa dele direita e quebrou a presa dele e continuou escrevendo, né, tomando nota de tudo que o Sr. Vyasa estava falando. Vocês podem reparar, né, que em praticamente todos os quadros, estátuas, né, todas as formas que as pessoas reproduzem, o Sr. Ganesha sempre com essa presa direita quebrada, né? Alguém pode pensar, poxa, mas por que isso? Então foi justamente essa história, muito interessante. Então, gostaria só de ler uma parte aqui que o Swami diz, para nos ajudar a refletir. E ele diz assim: quando não existe nenhum caminho para seguirmos na selva, é o elefante que caminha por ela e cria um caminho para nós. Semelhantemente, nesta selva da vida, é Vinayaka, com cabeça de elefante, que mostra o caminho ideal para todos nós seguirmos. E tem uma outra história que eu gostaria de contar, que eu li recentemente, uns 2 meses atrás. Eu estava lendo alguns discursos de Swami e ele conta essa história, que eu achei muito interessante, né, que certa vez foi aberta uma competição para ver quem que ia ser o líder dos Ganas, o líder dos deuses. Né? E era uma competição ali com o outro filho do Sr. Shiva, Subramania, né, entre vários outros ali que participaram dessa competição. E a competição era a seguinte: era quem desse uma volta no planeta o mais rápido possível. Né? O Sr. Shiva estava ali com todos os deuses, e quem desse uma volta mais rápido e voltasse para ali, ia ser considerado o líder dos deuses. E aí começou a competição, né? Cada um foi ali no seu carro, no seu veículo, uns correndo. Subramania foi em cima do seu pavão, voando. Então cada um foi de uma forma e todo mundo saiu disparado. E o Sr. Ganesha, não sei se vocês também já repararam, outro detalhe interessante, é que sempre tem um camundongo, um ratinho, né, nos pés dele. E esse é o veículo do Sr. Ganesha. E ele saiu nessa corrida em cima do camundongo. Só que ele ficou muito prejudicado, né? A velocidade dele, né? Todo mundo saiu disparado e ele, tadinho, ficou lá em cima do camundongo. O camundongo vinha devagarzinho tentando ali. Só que em determinado momento, já mais à frente, o Sr. Ganesha se depara com simplesmente Narada Muni, né? O filho do Sr. Brahma. E aí é interessante que é o seguinte: Narada ele era um Brahmane solitário, viajante, né, renunciante, e na época isso era considerado um sinal de uma sorte. Você encontrar um Brahmane renunciante era um sinal de uma sorte. E aí o Sr. Ganesha já ficou um pouco preocupado com isso, né? Ficou já um pouco estressado. E a primeira pergunta que Narada fez para Ganesha foi para onde ele estava indo. E aí outro detalhe é que essa era uma outra pergunta que significava azar. Era um significado de uma sorte, a pessoa te perguntar para onde você estava indo. E ele foi justamente as duas coisas. Ele encontrou um Brahmane e a pergunta que ele fez, a primeira pergunta foi essa. Então ele ficou totalmente ali preocupado, estressado com isso, mas nada rapidamente acalmou ele. Daí o Ganesha explicou, né, que estava nessa competição, que tinha que dar uma volta no mundo, né, para ver quem ia ser o líder dos Ganas, dos deuses. E aí Narada falou para ele: poxa, é muito simples. O universo, o planeta, tudo veio de quem? Veio do Senhor, não é mesmo? Então, faça o seguinte: escreva o nome do Senhor no chão e dê uma volta no nome dele e volte reclamando para Shiva, reclamando o prêmio, né, pedindo o prêmio. E assim ele fez. Ele achou que realmente, né, tem sentido. E o Sr. Ganesha escreveu o nome do pai, Shiva, escreveu no chão e deu só uma volta no nome dele e voltou para ele pedindo, né, voltou para reclamar o prêmio. Quando o Sr. Shiva viu ele falou: não é possível que você já está voltando, mal começou, o que aconteceu? Ele ficou assim sem entender. E aí o Sr. Ganesha explicou que encontrou Narada falou para ele fazer isso, e ele falou: muito bem, está certo, né, abençoou o Sr. Ganesha e deu a ele, né, concedeu a ele esse prêmio ele foi aclamado como Ganapati. Um dos nomes que o Sr. Ganesha tem, Ganapati, que significa o líder dos Ganas, né, dos deuses, e Vinayaka,
o líder de todos. Por isso que é até dito que o Senhor Ganesha é um dos únicos que não tem guru, não tem mestre, né? Porque ele é justamente esse grande líder. Então ele não tem, é outra característica, né? Porque praticamente todos têm um guru, um mestre espiritual, mas o Senhor Ganesha não tem. E uma outra reflexão, gente, que é muito interessante a gente fazer, ainda mais que a gente vê agora do domingo passado, do aparecimento do Senhor Shiva, do Senhor Krishna, perdão, e hoje Ganesha, é que o Senhor me diz, né, para a gente entender e refletir qual que é o significado de tudo isso, de todos esses festivais. Poxa, será que se a gente não fizer uma festa para Ganesha, a gente não comemorar, né, o aniversário dele, será que ele vai ficar chateado? Será que é por isso? Não, o Senhor me diz que o Senhor ele não tem nascimento, não tem morte, né, ele é testemunha eterna, né, ele não tem começo nem fim. Então, tudo que o Senhor tem para conosco é pura misericórdia. Então, esses festivais, Swami diz, né, Satya Sai, quando a gente diz Swami, é nosso Senhor, né, Sai Baba. Swami é uma das palavras para a gente dizer, de chamar o nosso mestre, nosso guru. E Sai Baba, ele dá esse exemplo, né, que os festivais são instrumentos, são grandes oportunidades que nós, devotos, temos de estar cada vez mais pensando nele. São oportunidades de intensificar o nosso sadhana, de intensificar a nossa devoção. Por isso que você vê nos festivais, nós temos, né, um altar tão bonito, né, com mais flores, né, com mais decorações. E é justamente isso, né, para tudo isso estar aqui, para toda essa festa acontecer, muitos devotos tiveram que trabalhar para isso. Então, quando uma pessoa vai lá comprar a flor para oferecer, né, para o Senhor, a gente já está pensando nele. Então, tudo isso, por isso que são oportunidades, esses festivais, são oportunidades que a gente tem de cada vez mais estar pensando nele. Né? Eu tive que parar, estudar um pouquinho mais, né, sobre o Senhor Ganesha, meditar nele, né, para poder vir aqui falar um pouco. Então, justamente são oportunidades que ele nos dá nesses festivais de intensificar a nossa devoção. Né? Ele até dá o exemplo de que a gente, né, coloca roupas bonitas para ir para o festival, né, deixa as roupas velhas, coloca roupas novas. E ele diz que devemos fazer isso também com os nossos hábitos, né, com os nossos vícios, deixar os vícios, deixar os hábitos ruins, né, e criar novos e bons hábitos. Né? E já gostaria assim de praticamente concluir com uma leitura um pequeno trecho que o Swami fez, né, em um desses festivais do Senhor Ganesha, e que ele diz assim: o que vocês têm que oferecer a Vinayaka neste dia de Vinayaka Chaturthi? Hoje, as pessoas gastam muito dinheiro oferecendo várias frutas e preparados para Deus. Todas essas oferendas só são feitas como um ritual. No final, as próprias pessoas as consomem. Nenhum benefício provém de fazer estes oferecimentos. Folhas, flores, frutas e água. Estas são as 4 coisas que vocês deveriam oferecer a Deus. Aqui, folha significa o corpo. Este corpo pode murchar a qualquer momento. Então, nunca desenvolvam apego ao corpo. Ao invés disso, ofereçam-no a Deus. A flor significa o coração, a flor que nunca murcha. A mente pode ser comparada à fruta e a água representa as lágrimas de alegria e devoção pelo Senhor. Todos estes deveriam ser oferecidos a Deus. Este é o caminho, este é o oferecimento que Deus espera. Eu espero que vocês ponham em prática o que foi dito e santifiquem suas vidas. Eu os abençoo a todos e finalizo o meu discurso. Esse discurso foi de 99, também numa ocasião de Ganesha Chaturthi, desse festival. E só uma coisa que eu esqueci de comentar, que nesse passatempo, nessa historinha, onde o Senhor Ganesha é consagrado líder dos deuses, isso também é um significado muito importante, que o Senhor me diz. Essa história tem um significado muito forte, que é mostrando a importância do nome do Senhor. Então vejam que, porque o Senhor Ganesha só escreveu o nome dele, deu uma volta
e realmente a missão não estava cumprida. E é justamente isso, né? Porque às vezes a gente acha que vida espiritual é algo muito mirabolante, né? Mas não. Né? Inclusive nessa era de Kali Yuga, né? Uma das maiores e principais recomendações é que justamente cantemos o nome do Senhor. Né? Sai Baba costuma dar muito exemplo também de, por exemplo, se você está com fome, você começa a repetir, por exemplo, lasanha, 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 você fica pensando na lasanha,